E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, vocês vêm aqui nos comentários desse vídeo e deixam uma outra pergunta que eu vou responder na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e usar os comentários para deixar as suas opiniões sobre os temas que a gente vai falar agora, e também para fazer o seu questionamento para a semana que vem. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse ambiente do futebol, são notícias, estatísticas, dados de transferências, vídeos e agora também transmissão de alguns campeonatos, como o alemão e o francês. O OneFootball, que é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Começo com a pergunta do Eduardo Uchoa. Você acha que uma eventual Série B com Botafogo, Coritiba e Vasco seria mais pedreira para o Cruzeiro, mais do que essa de 2020 foi? Eduardo, obrigado pela pergunta. Provavelmente a próxima Série B ela vai ter mais camisas tradicionais, mas isso não significa necessariamente que vai ser uma competição mais difícil. E a grande prova é o próprio Cruzeiro. O Cruzeiro é hoje o único time ali que a gente pode citar um realmente grande do futebol brasileiro, um dos gigantes. E o Cruzeiro caiu e não vai conseguir subir na próxima temporada. Por quê? Pelos nossos erros, nas nossas incompetências? Sim, mas é a prova viva de que só a camisa, só a tradição não são suficientes para se ter um bom time. E podem ter certeza que a situação de Vasco, Botafogo, Coritiba, Goiás, todo mundo que está envolvido nessa briga, o próprio Bahia, que eu acho que é um time que tem mais chance de cair do que o próprio Vasco, todos esses times que estão aí nessa briga, né, nesse desespero contra o rebaixamento, todos eles vão viver a mesma realidade que o Cruzeiro viveu esse ano, e pela primeira vez. Os times grandes que caíam até 2018, eles não tinham uma queda de receita na temporada seguinte, porque no primeiro ano de rebaixamento, eles continuavam recebendo a receita de Série A do ano anterior, e por isso todos que caíram conseguiram voltar. No caso do Cruzeiro, foi o primeiro time grande que caiu e não teve esse paraquedas, digamos assim, e por isso mesmo a gente sofreu tanto e está sofrendo até agora. Então na próxima temporada o Cruzeiro vai ter uma pressão muito maior para subir, sim, só que todos esses times também vão viver com uma realidade inédita. O Vasco, que já tem alguns rebaixamentos, o Botafogo também, que já caiu mais de uma vez, todos eles nunca tiveram tamanha dificuldade. Eles caíram e subiram relativamente na boa, porque tinham muito mais grana do que qualquer outro adversário. E como a América e Chapecoense provaram nessa temporada, para você subir na Série B, você não tem que ser a camisa mais forte, você tem que ter um planejamento bom, uma boa montagem de elenco, um bom treinador, enfim, você tem que fazer um bom trabalho. E basicamente é isso, gastam muito menos do que o Cruzeiro e conseguiram subir aí com o pé nas costas, enquanto a gente está brigando até agora na parte baixa da tabela. O Jalbert Diniz pergunta: se o Cruzeiro tivesse contratado o Luxemburgo ao invés do Filipão, na sua opinião o Cruzeiro teria um desempenho melhor, consequentemente brigando na parte de cima da tabela? Jalbert, obrigado pela pergunta, um abraço para você e todos os cruzeirenses aí de Varginha. Cara, sinceramente, o Luxemburgo para mim hoje ele é muito pior que o Filipão. E eu já falei em algumas oportunidades aqui no canal que para mim o Luxemburgo ele foi o melhor treinador que eu vi no Cruzeiro, mas não é o Luxemburgo de hoje, é o Luxemburgo de 2003, é um Luxemburgo que não existe mais. O Luxemburgo ele envelheceu, né, falando da carreira, muito pior do que o Filipão. Porque o Filipão nos últimos anos ele conseguiu títulos lá na China, conseguiu títulos aqui no Brasil, né, ele ganhou Copa do Brasil, ele ganhou o Campeonato Brasileiro recente com o Palmeiras em 2018, e ele é um cara que nessa temporada ele pegou o Cruzeiro indo para a Série C e ele conseguiu dar um padrão de jogo pra gente e pelo menos nos colocar numa briga para não cair. Em dado momento a gente até sonhou com acesso porque era assim possível, mas aí o clube tropeçou muito na própria incompetência e nas ideias do Filipão também. O Filipão também tem parcela de culpa aí no fato do Cruzeiro hoje não estar brigando pelo acesso. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que com o Luxemburgo a gente hoje estaria muito pior. E uma boa base comparativa entre esses dois treinadores são os trabalhos recentes no Palmeiras. Por mais que o Filipão tivesse ali um elenco um pouco mais recheado quando fez o trabalho, o Luxemburgo também teve um plantel muito forte nesse ano. Ganhou o Campeonato Paulista na conta do Chá, quando era claramente o melhor elenco do campeonato, e suou sangue, só ganhou nos pênaltis do Corinthians ali na reta final, e era um time que jogava sempre muito mal. A ideia de jogo do Luxemburgo de
de hoje, ela é muito parecida com a ideia de jogo do Filipão. E é por isso que eu acho que o Luxemburgo vai conseguir salvar o Vasco e evitar que eles caiam para a Série B, justamente porque ele consegue fazer um jogo reativo, fechadinho, que sai na boa, que é a mesma coisa que o Filipão faz. Aquele futebol ofensivo que o Luxemburgo montou no Cruzeiro lá no início da década, que fez no Santos, no Corinthians lá na década de 90, naquele Palmeiras espetacular, ele não consegue mais fazer, ele não sabe fazer. E aí aquela coisa, o futebol evoluiu e ele se recusa a evoluir com o jogo, né? O Filipão é um cara que consegue lidar melhor com essas novidades, principalmente com as pessoas que trabalham com ele na comissão técnica, e o Luxemburgo está até hoje acreditando que a solução é o Melo botar os caras para correr na caixa de areia, entendeu? Então eu acho que é um cara que faria um trabalho pior do que o Filipão está fazendo aqui, a gente provavelmente estaria muito mais afundado do que está, e para quem tem a memória boa, o Luxemburgo passou pelo Cruzeiro em 2015, quando ele já era muito mais parecido com esse técnico atual do que com aquele técnico de 2003, e vocês lembram que desastre que foi? O Mano que teve que chegar depois e salvar o time, né? Porque o Cruzeiro naquela ocasião estava indo para a Série B na mão do Luxemburgo. A Júlia Oliveira pergunta: quem você acha que sobe para A esse ano, tendo essa treta entre o terceiro e quarto colocados? E caso subam, quem você acha que tem maior probabilidade de se manter na Série A? Júlia, obrigado pela pergunta. Bom, aí a gente está considerando que Chapecoense e América já subiram, né? Embora no momento que eu faço o vídeo isso ainda não seja matemático. E a gente tem aí Cuiabá, Juventude e CSA como os times que parecem ser os três que estão brigando por 2 vagas. O resto ficou um pouco para trás. Entre esses aí, a minha torcida é para que suba o Juventude. Eu gosto do Juventude, não sei explicar porquê, mas eu gostaria muito que eles subissem. E entre CSA e Cuiabá, eu prefiro que suba o Cuiabá, até porque seria uma novidade, né? Seria um clube que nunca esteve na elite e seria uma forma de premiar um clube que vem fazendo um trabalho, aí, uma reestruturação, um planejamento muito bom nos últimos anos. Não gosto do CSA nem a pau, acho que todo mundo deve ter uma ideia por quê, né? Foi um time aí que contribuiu de forma decisiva no nosso rebaixamento em 2019 e também encheu muito o nosso saco nessa temporada de 2020. Mas se eu pudesse escolher um outro time que tá na briga aí, que eu acho que seria legal retornar à elite, seria o Guarani, né? O Guarani teve uma reação muito boa, parecia que ia chegar ali para colar no G4, nas últimas rodadas deu uma patinada, teve o clássico aí também que acabou ficando no empate com a Ponte. Então assim, se eu pudesse escolher, subiriam aí Juventude e Guarani, mas acho muito difícil o Guarani chegar, porque faltam poucas rodadas e a diferença de pontos deles aí para Cuiabá, CSA e Juventude já é bem grande, tá? Então assim, para permanência no próximo ano, eu acho que qualquer um que subir vai ter muita dificuldade. Por quê? Juventude, Cuiabá, o próprio CSA são times que não estão aí nos principais centros, então a verba que eles vão receber de TV, ela é muito menor do que a verba de TV que receberia um clube maior, um Flamengo, um Corinthians, enfim, esses principais times. Então, independente de quem subir, eu acho que todo mundo vai sofrer muito, mas o futebol brasileiro ele não é consistente, né? Às vezes um time que é bom numa temporada vira uma porcaria no ano seguinte, sobe e vira sparring, né? Apanha pra todo mundo e vira time bônus do campeonato. Então eu acho que o América e a Chapecoense são times que merecem e tem aí uma esperança de que consigam se manter, porque são times que estão de fato bem estruturados. Eu acho que o Juventude teria muita dificuldade, o Cuiabá também, até pela questão da novidade, mas o Cuiabá é um time que parece que tem alguns investimentos externos aí, talvez conseguiria montar um time forte. Então o CSA é um time que já viveu essa realidade recentemente, né? Sabe o que esperar da competição. Então eu acho aí que os que teriam maior chance de permanência seriam o CSA e seria o Cuiabá também, mas eu não torço para que eles subam, tá? Eu preferia que subisse Juventude e Guarani, embora quando a gente olha assim pro Guarani, talvez se eles não subirem seja algo bom, porque tem alguns jogadores bem interessantes ali no Guarani, que se eles não subirem, poderiam ser alternativas pro Cruzeiro buscar na próxima temporada, é claro, se a gente for inteligente para negociar, porque dinheiro a gente sabe que o Cruzeiro não tem. O Filemon Silva pergunta: você acha que o Cruzeiro poderia tentar emular o projeto da Atalanta, apostando em jovens da base, buscando jogadores de mercados periféricos, jogadores subaproveitados e apostando em um esquema de jogo meio diferentão? Filemon, obrigado pela pergunta. Sobre esse segundo questionamento que você fez aí, das campanhas históricas em Campeonato Mineiro, eu pretendo fazer mais pra frente, tá? Depois que fizer pelo menos as campanhas de Copa do Brasil, que ficaram pela metade aí, mas a gente tendo agora um período sem jogos, eu devo retornar a fazê-las. Mas sobre o projeto da Atalanta em si, eu gosto muito do que eles fazem por lá. Quem não acompanha muito bem, a Atalanta é o time italiano lá,
time que não é assim um dos maiores lá do país, mas que nos últimos anos vem crescendo bastante, e a Atalanta ela busca muitos jogadores ali um pouco diferentes, né? Eles jogam num esquema com 3 zagueiros, com os alas ali que tem um papel muito importante no jogo deles, e a Atalanta consegue achar muito jogador jovem, jogador barato, e normalmente ela consegue vender seus jovens jogadores que estão emprestados em outros clubes por valores altíssimos. Recentemente venderam lá o Kulusevski, por exemplo, para a Juventus, que dessa forma a Atalanta ela não precisou vender nenhum dos seus principais jogadores, porque ela conseguiu, com as suas promessas que estavam distribuídas em outros clubes, pagar as contas e manter aqueles seus craques por ali. O modelo de jogo lá do Gasperini eu acho que é uma coisa muito particular e não tem ligação direta com o modelo de gestão do clube, tá? A Atalanta poderia jogar em qualquer tática aí, que se tivesse essa boa gestão no extracampo, né, e achasse jogadores realmente interessantes, a coisa funcionaria bem, tá? Mas acaba sendo também um jeito de jogar muito atraente, é um futebol ofensivo, um futebol bonito, é um time que faz muito gol, mas quando dá errado também toma cada goleada espetacular. E eu adoraria ver o Cruzeiro fazendo isso, apostando em jovens jogadores, um modelo agressivo, pensar fora da caixinha, né? Só que o Cruzeiro nesse momento ele se cercou de pessoas que são totalmente opostas a essas ideias de jogo da Atalanta ou a essas ideias de gestão de clube, né? Só ver que o nosso técnico Filipão, que assinou até 2022, vai continuar no Cruzeiro, não é um treinador de ideias muito arrojadas, é um cara extremamente conservador na sua forma de pensar futebol, e as pessoas que cercam o Cruzeiro têm uma tendência a servir a tudo aquilo que o treinador pede. Foi assim na época do Mano Menezes e a gente viu para onde isso nos levou. O Cruzeiro, infelizmente, não é um clube que tem uma ideia de futebol. A instituição ela não tem ali o seu propósito enquanto clube. Nós queremos jogar futebol dessa forma. Não tem. O Cruzeiro não tem isso e ponto. Cada técnico que chega impõe o modelo que quiser, faz o que quiser, e cada diretor que vem pro Cruzeiro também faz as loucuras que quiserem, né? Desde que o cara que assine o cheque, o cara que tá lá no topo da pirâmide, desde que ele assine e aceite. E tudo isso fala muito da crise que o Cruzeiro tá vivendo. Então eu gostaria demais de ver o Cruzeiro tendo aí uma gestão Atalanta, digamos assim, mas infelizmente não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer nos próximos anos, pelo menos enquanto a diretoria foi de Sérgio, agora desse novo diretor Mazuco, que parece até ser um cara mais criativo, que fez alguns achados legais no Vasco, mas é uma incógnita, né? E principalmente com a figura do Filipão, a ideia de futebol que ele tem, nós não vamos ver o Cruzeiro dessa forma, pelo menos até o fim de 2022 ou até quando durar o trabalho aí do ex-Bigode. O Paulo Vitor pergunta: por que o goleiro André não é muito considerado pela torcida? Lembro que uma época ele estava pegando tudo no gol. Paulo Vitor, obrigado pela pergunta. Eu acho que tem muito a ver com a questão da memória, né? Porque o André, ele foi um goleiro que teve um período muito bom no Cruzeiro ali, principalmente em 2000, o título da Copa do Brasil, que ele falha no jogo, né, naquele gol do Marcelinho Paraíba, e depois se recupera fazendo aquela defesa milagrosa no finalzinho, mas a passagem dele pelo Cruzeiro, ela foi muito atribulada, né? Porque o André chegou em 99 para ser o substituto do Dida, e só isso já é uma pressão muito grande. 99 eu lembro que ele cometeu algumas falhas, inclusive na nossa eliminação no Campeonato Brasileiro, que foi pro Atlético, inclusive, né? O que torna tudo um pouco mais dolorido. Ele se recupera muito bem na campanha da Copa do Brasil do título, também na Copa João Avelange, e aí ele acaba se lesionando, né? E esse foi o maior problema do André no Cruzeiro, muitas lesões e lesões graves. Ele ficou no Cruzeiro, se eu não me engano, até 2003, tá? Em 2003 ele ainda tinha contrato com o Cruzeiro, mas é um cara que estava sempre no departamento médico, ele não conseguia se recuperar para voltar a jogar em alto nível. E aí eu lembro que nesse período vários goleiros passaram pelo Cruzeiro, teve o Jefferson, teve o Bosco, teve Alexandre Fávaro, teve muito goleiro assim aleatório. Teve o Fabiano, vocês lembram de 2000, que falha contra o Vasco lá na semifinal da João Avelange. Enfim, o Cruzeiro teve diversos goleiros até finalmente conseguir se acertar na figura do Gomes, né, que entrou no gol ali no fim de 2002 e se firmou em 2003 fazendo uma ótima temporada. Mas eu particularmente tenho muita gratidão pelo André, inclusive no vídeo que eu fiz aí dos top 6 goleiros que eu vi pelo Cruzeiro, o André tá na lista. Eu acho que ele foi muito bem na passagem pelo Cruzeiro, só que foi uma passagem curta, foram poucos jogos, e com o passar dos anos o cara naturalmente vai caindo um pouco no esquecimento, até porque as novas gerações, digamos assim, não lembram do cara, não viram ele jogar. Querendo ou não, o auge do André pelo Cruzeiro já tem 20 anos, e ele não foi um goleiro tão marcante quanto um Dida, quanto é o Fábio, quando foi um Raul. Ele não foi um desses caras que tá aí na primeira prateleira dos melhores goleiros da história do Cruzeiro, mas ele foi sim muito bem, sem dúvida nenhuma, só que o tempo ele acaba fazendo isso mesmo, né? Muitos grandes jogadores acabam ficando meio esquecidos, e
por fim, o Admilson de Araújo pergunta: desde a criação do canal, qual foi o melhor momento que você vivenciou até os dias de hoje que o Cruzeiro te proporcionou? Admilson, obrigado pela pergunta. Essa aí eu vou acabar ficando no clichê, cara, porque não tem como ser diferente, né? Os melhores momentos de um clube são as conquistas dele. Então a Copa do Brasil 2017 foi espetacular, é um título recente que eu tenho mais carinho, sem dúvida nenhuma. Só que o de 2018 eu tive lá, né? Foi inclusive uma marca que me levou lá, foi até o Bodog, né, site de apostas, que convidou a gente. Então eu tive na final da Copa do Brasil, no jogo no Mineirão, e foi muito legal porque foi o canal que me proporcionou estar naquela decisão. Fosse apenas por mim, torcedor, eu não estaria no jogo, como eu não tive no de 2017, porque eu realmente estava numa situação financeira um pouco complicada. Então eu fiquei muito feliz por aquilo, pelo Cruzeiro ter ganho. E hoje, né, a Copa do Brasil 2018 é um título que eu tenho um certo bode, assim, porque foi uma conquista daquela era Wagner Pires e Tair Machado. Ela acaba simbolizando ali a maquiagem de tudo de ruim que acontecia no Cruzeiro, né, e aquela conquista proporcionou. Mas o dia em si da final da Copa do Brasil, até o jogo de volta também que eu vi de casa, foi tudo muito bom, cara. Foi tudo muito massa aquela decisão. Tava com vários outros criadores de conteúdo também ligados ao Cruzeiro, né? Então foi um dia muito legal mesmo aquela final ali, e vitória com gol do Diabo Neves, né? Inclusive, tem que lembrar isso também. Mas eu espero que nos próximos anos aí a gente tenha muitos bons momentos, né, proporcionados aí pelo canal ou não, mas que a gente possa conviver com dias melhores no Cruzeiro, voltar logo para a elite, voltar a ser um time que briga pelos títulos e ganha, né? Porque o Cruzeiro nesses últimos 2 anos aí tem realmente nos imposto muitas dificuldades, muito sofrimento, muita tristeza, e tá na hora da gente dar a volta por cima. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas e também para fazer o seu questionamento para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!